Você já se perguntou por que as maiores tentativas de criar um mundo melhor parecem sempre, de alguma forma, resultar em mais sofrimento? Por que a humanidade, com todo o seu intelecto e boas intenções, continua a tropeçar nos mesmos padrões de conflito e desigualdade? Se você sente que a sua mente, em vez de ser uma ferramenta, se tornou um chefe implacável, constantemente crítica e nunca satisfeita, você não está sozinho. Eckhart Tolle, uma das vozes mais importantes da espiritualidade prática da nossa era, coloca a questão de forma clara e impactante. O próximo passo evolutivo para a humanidade não está na tecnologia ou na política, mas sim na transcendência do nosso próprio pensamento compulsivo. A maioria de nós vive num estado em que o pensamento simplesmente acontece. Somos possuídos, dominados pela nossa própria mente egóica. E este ego, no seu aspecto coletivo, é a fonte de uma insanidade ainda maior do que no nível pessoal. O mundo que criamos hoje é um reflexo direto dessa identificação completa com o pensar. É um mundo moldado por uma mente egóica que está sempre em oposição, em constante antagonismo, nunca em paz com o que é. A promessa deste vídeo é te guiar à compreensão de que a disfunção fundamental na psique humana não é a falta de boas ideias, mas sim a nossa submissão ao pensamento involuntário, incessante e condicionado. Vamos mergulhar no que significa transcender o pensamento e como essa mudança de consciência não é um retrocesso a um estado de menor inteligência, mas sim uma intensificação, um aumentar a luz na sua consciência e atenção, que irá transformar não apenas a sua vida, mas o mundo que você ajuda a construir. Prepare-se para ver que a sua liberdade começa onde o seu pensamento compulsivo termina. Antes de tudo, precisamos entender a raiz do problema que Eckhart Tolle aponta. Se você quer mudar o mundo, você consegue ver o que está errado na superfície: a injustiça, a desigualdade, a exploração. Mas o que você não consegue ver, se estiver preso no pensamento egóico, é a causa profunda de tudo isso. A disfunção básica na psique humana é o pensamento involuntário e compulsivo. É a nossa identificação total com essa voz ininterrupta na cabeça. Quando essa identificação domina, mesmo as boas intenções se pervertem, pois não conseguem superar o fundamento desequilibrado. Tolle ressalta que muitos humanos com boas intenções estão obcecados e possuídos pelos seus pensamentos egóicos, e por isso não conseguem ver a disfunção básica. O próprio Tolle nos lembra de um provérbio antigo e muito sábio: o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções. Pense nos grandes movimentos da história, como as teorias que surgiram no século XIX e início do século XX, para combater as terríveis condições das classes trabalhadoras exploradas pela Revolução Industrial. Conceitos como o comunismo, por exemplo, soavam maravilhosos na superfície, no discurso. O objetivo era criar uma sociedade mais justa, um mundo novo. No entanto, quando essas teorias foram levadas à prática, na Rússia ou na China, o resultado foi terrível. Por quê? Porque para concretizar o mundo melhor idealizado pelo pensamento, foi preciso criar inferno para milhões, resultando em novas e gigantescas desigualdades e na morte de milhões de pessoas. O erro fatal foi ignorar a disfunção fundamental na psique humana. Eles tinham planos para mudar a superfície, mas não viram que a causa de tudo o que estava errado estava no ego não transcendido que implementava as mudanças. É aqui que reside o cerne do ensinamento de Eckhart. Qualquer plano que você tenha para mudar o mundo, ou mesmo a sua vida, se não houver a transcendência do pensamento egóico, você está apenas tentando reorganizar as manifestações de superfície de um problema muito mais profundo. O ego adora essa oposição, esse conflito constante. Ele cresce e se fortalece através da crítica constante, da reclamação, da busca incessante por algo errado ou por algo a se ofender. Ele se alimenta do drama, da negatividade e do antagonismo. E essa é a energia que acaba dominando qualquer ação, por mais bem intencionada que seja. Para realmente entender o que é transcender o pensamento, precisamos evitar um mal-entendido comum. Não se trata de uma regressão a um estado pré-intelectual, como de um indivíduo cujo ego não é um problema por ter uma mente pouco desenvolvida. Na verdade, figuras como o bobo da corte ou o hobbit na mitologia
são exemplos fascinantes que nos ajudam a ter perspectiva. O simples, o ingênuo ou o tolo muitas vezes é feliz precisamente porque não há pensamento suficiente para torná-lo infeliz. Eles estão, por assim dizer, abaixo do pensamento egóico. É por isso que, mitologicamente, o tolo como Frodo, o Hobbit, que é um cara simples, que não pensa em termos complexos, ou Forrest Gump, é frequentemente o único capaz de realizar uma missão crucial que ninguém mais pode. Por que ele tem sucesso? Porque ele ainda possui uma conexão mais profunda com a fonte da vida, uma simplicidade que os humanos mais desenvolvidos, presos no complexo labirinto do ego, perderam. Sem um ego forte para reivindicar o crédito ou o controle, a própria vida parece apoiá-lo em cada passo, como em Forrest Gump, que faz coisas heróicas, mas não busca crédito. Contudo, a transcendência do pensamento que Eckhart propõe é um movimento de ascensão e não de queda. Não estamos regredindo ao estágio pré-pensamento da humanidade. É ir além da mente, não ficar abaixo dela. É uma mudança que resulta em uma intensificação da consciência, um verdadeiro aumentar a luz da sua presença. É preciso reconhecer que o pensamento compulsivo e autodestrutivo é uma fonte contínua de infelicidade para você e para as pessoas ao seu redor. Esse pensamento é frequentemente uma narrativa negativa, constantemente crítica e reclamona, que impede que você se sinta à vontade com o que é. A transcendência significa transcender essa mente egóica, permitindo que você passe parte do seu tempo livre do pensamento compulsivo, livre de pensamentos egoístas ou destrutivos. É sair dessa armadilha de viver em função do próximo motivo para se ofender, que é a maneira como o ego se infla e se mantém. É a passagem do estado de estar pensado para o estado de ser consciente. A grande questão é, como aplicar isso? Se a mudança fundamental está na consciência humana, e se você precisa incorporar essa mudança enquanto age, como isso se manifesta no seu dia a dia? A chave está em duas palavras que são pilares dos ensinamentos de Tolle e do Zen: atenção e alerta. A transcendência do pensamento não significa parar de pensar, não de uma forma forçada ou literal. Significa interromper a compulsão, a identificação. É se tornar o observador do pensamento. Comece por observar a narrativa crítica compulsiva. Preste atenção ao seu crítico interno. Você está constantemente reclamando, buscando defeitos no seu parceiro, no seu trabalho ou na situação atual? O ego adora essa atividade. Quando você notar a crítica surgindo, em vez de segui-la, simplesmente a observe. Ela é um pensamento que acontece em você e não a sua identidade. Passe a estar alerta para esse padrão destrutivo que continuamente cria infelicidade para você e para os outros. Em seguida, identifique a necessidade de oposição. O ego se fortalece através do antagonismo. No mundo digital, isso se manifesta de forma clara. A busca incessante por algo para se ofender e a necessidade de enviar posts para inflar o ego. No seu cotidiano, isso pode ser a necessidade de estar certo numa discussão ou a resistência em aceitar um pequeno inconveniente. O ego está sempre buscando a próxima coisa para reclamar. Pergunte-se, essa reação é necessária ou é apenas o meu ego buscando se afirmar através da oposição? Finalmente, o passo prático mais importante é aumentar a consciência, a luz. Quando você para de pensar de forma compulsiva, não há uma diminuição da consciência, mas sim uma intensificação. A prática é simples. Preste atenção. O Zen, por exemplo, poderia ser resumido em apenas preste atenção. Esteja alerta enquanto lava a louça, enquanto escuta uma pessoa, enquanto sente a sua respiração. Quando um mestre Zen levantava o dedo para responder à pergunta "O que é o Zen?", ele estava simplesmente chamando as pessoas para o estado de atenção plena. Essa atenção sem julgamento é a consciência que transcende o pensamento. Você não precisa esperar estar totalmente iluminado para agir. Se você já está relativamente consciente, você pode e deve participar do mundo, tomando ações conscientes, sabendo que a mudança mais profunda é sempre na sua consciência. Comece a incorporar essa mudança de ser, e suas ações, naturalmente, se alinharão a um propósito maior. O que Eckhart Tolle nos mostra é que o maior desafio da humanidade e o maior salto evolutivo é a transcendência do pensamento compulsivo e egóico.
A mente, quando não transcendida, se torna uma máquina de negatividade, de crítica incessante e de busca por antagonismo, que acaba por minar as boas intenções e criar o caos no mundo, seja ele pessoal ou coletivo. Vimos que tentar mudar a superfície dos problemas, sem abordar a disfunção fundamental da psique humana, que é a identificação com o pensamento, é como tentar curar uma doença grave, tratando apenas os sintomas. É por isso que planos bem-intencionados podem se desviar e criar tanto sofrimento, repetindo os ciclos de desigualdade e injustiça, porque o ego não transcendido é quem está no comando. A verdadeira liberdade não é uma regressão a um estado de menor intelecto, mas sim uma ascensão, uma intensificação da consciência através da atenção e do alerta. É a capacidade de parar de ser pensado pela sua mente e de se tornar o observador presente. É aí que você encontra a paz, na capacidade de não se opor à vida, de não se agarrar à narrativa destrutiva e de não se inflar com a necessidade de estar sempre ofendido ou certo. A sua missão, portanto, é a mais nobre de todas: encarnar a mudança que você deseja ver no mundo. Comece por prestar atenção à compulsão do seu pensamento. A cada momento que você escolhe a presença, em vez do pensamento automático, você está dando um passo em direção à próxima fase da evolução humana. Você está, de fato, aumentando a luz. Se este roteiro ressoou com a voz silenciosa dentro de você, se te despertou para a importância vital da atenção plena na sua jornada, eu te convido a dar um passo prático agora. Deixe um gostei, para que esta mensagem alcance mais pessoas que estão presas no ciclo do pensamento egóico. E me diga nos comentários, qual é o padrão de pensamento compulsivo que você se sente mais desafiado a observar e transcender no seu dia a dia? Vamos construir juntos uma comunidade que escolhe a consciência acima da compulsão. A mudança fundamental está em você. Encarnar essa mudança é o seu propósito.